Olá! Uma doença que tem preocupado a Organização Mundial de Saúde é o diabetes. Nos últimos 30 anos, o número de adultos diabéticos mais do que dobrou. São 347 milhões em todo o mundo. E no Brasil, será que os números são também tão alarmantes? Para falar sobre o assunto, nós convidamos o médico endocrinologista André Viana. Doutor, como é que é no Brasil o índice de diabetes? É assim tão grande e tão preocupante como nos Estados Unidos, por exemplo? Sim, o índice de diabetes no Brasil é extremamente alto, quase tão grande quanto nos Estados Unidos, apesar de nós não termos tanta obesidade como eles têm lá, que a gente sabe que a obesidade é o principal fator causador, né? Mas a gente estima que nós tenhamos hoje de 7 a 10 milhões de diabéticos no Brasil, certo? Só que nem todos sabem disso, então muitas pessoas têm o diabetes e não se dão conta, mas a estimativa é extremamente alta, né? Quase 10% da população. E aumentou também nos últimos 30 anos? De uma maneira alarmante? Sim, o diabetes ele aumentou e vai continuar aumentando. A nossa perspectiva é que os casos de diabetes dobrem até 2030. Então, nós estimamos aí que o Brasil tem aí de 20 a 30 milhões de diabéticos até o ano de 2030. Isso torna-se um caos na nossa saúde pública, né? E por que esse crescimento tão intenso? Está tudo associado ao estilo de vida das pessoas, né? Como a epidemia de obesidade cresceu muito nos últimos anos, as pessoas estão ficando cada vez mais obesas, com excesso de peso, atrás disso sempre vem o diabetes. O diabetes, nos anos, né, nessas nossas últimas 3 décadas, a principal causa do diabetes é a obesidade. Então, atrás dessa epidemia de obesidade está vindo uma segunda epidemia de diabetes. Então, o que o senhor está falando é que a má alimentação seria a principal causa do diabetes, então? Sim, todo o hábito de vida, o estilo de vida ocidental que nós chamamos, né, que leva a uma má alimentação, alimentos mais calóricos, sedentarismo, todos aqueles hábitos que levam uma pessoa a engordar são exatamente os mesmos hábitos que levam uma pessoa a ficar diabética. Mas só uma pessoa obesa vai ter diabetes ou uma pessoa que está um pouquinho acima do peso pode ter também por questões de alimentação? Não, na verdade o diabetes mais comum que nós consideramos é o diabetes tipo 2, né? Nós temos 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, né? De cada 10 diabéticos, 9 são tipo 2. Esse tipo 2 tem muita relação com o estilo de vida. Tem um pouco de genética também, tem pessoas que não têm genética favorável para desenvolver diabetes. Mas, de cada 9 pessoas, de cada 10 pessoas que ficam diabéticas, eu posso dizer para você que 9 estão associadas ao excesso de peso. Pessoas magras também podem ficar diabéticas. Eu conheço vários diabéticos magros, trato vários diabéticos magros, mas a maioria está associada, sim, à obesidade. A obesidade, não um pouco acima do peso? Na verdade, tem pessoas que não são obesas, não tem aquele índice de obesidade que nós falamos, às vezes índice de massa corporal alto, né? Mas tem um grande predomínio de gordura abdominal. Então, são pessoas que têm um biotipo magro, mas tem aquela circunferência abdominal, aquela gordura da famosa barriguinha, né? Aquela barriga que cresce. Essa gordura abdominal também está associada ao diabetes. Então, a pessoa não precisa ser inteiramente obesa, mas tendo um acúmulo de gordura abdominal, ela está com risco maior de desenvolver diabetes no futuro também. E vamos explicar então o que é exatamente o diabetes? O que acontece com o corpo? O que acontece é o seguinte, nós temos um hormônio no organismo que todo mundo conhece, chamado insulina, né? Essa insulina, ela é um hormônio que faz com que a glicose entre dentro das nossas células para virar combustível. A glicose é o nosso principal combustível, é como se fosse a gasolina do nosso corpo, das nossas células, né? Então, sem essa insulina, se a pessoa não tem essa insulina, ou se a pessoa tem essa insulina, mas ela não funciona direito, essa glicose não consegue entrar dentro das células para virar combustível e fica acumulada na circulação sanguínea, né? E essa glicose acumulada na circulação sanguínea, circulando por todo o organismo, ela se torna tóxica e começa a causar danos, lesões em todos os órgãos que você puder imaginar. E além da obesidade, do excesso de peso, que outras coisas podem causar o diabetes? Na verdade, a genética, né? A genética tem muita importância nisso, então quem tem familiares diabéticos tem uma chance muito maior de se tornar diabético também, já que junto com a obesidade, acho que é o principal fator, mas assim, alimentação,
falta de atividade física, algumas situações especiais como a gestação, tem algumas mulheres que têm tendência maior a desenvolver diabetes durante a gestação é um fator para isso, alguns medicamentos, né, principalmente medicamentos à base de corticoides, cortisona, né, são medicamentos que fazem isso, e tem uma lista muito grande de medicamentos que podem deixar a pessoa diabética também. E a idade? A idade, sim. A idade também é um fator importante, até por envelhecimento dos órgãos como um todo. E o nosso órgão que fabrica insulina, que eu falei que a insulina é aquele hormônio importante, né, é o pâncreas. O pâncreas que fabrica insulina. Então, às vezes, por envelhecimento desse pâncreas, a pessoa também pode ter uma tendência maior de ter diabetes porque não produz insulina direito. E isso tudo que você está falando é o tipo 2? Tipo 2. E o tipo 1, qual é a diferença? O tipo 1 é uma diabetes menos comum. É uma diabetes que pega um pouco menos de 10% das pessoas. A grande maioria é o tipo 2. O tipo 1 é por um defeito no sistema imunológico da pessoa, onde o pâncreas da pessoa ele é destruído por um processo imunológico do sistema de defesa. Né? Ele vai lá, destrói o próprio pâncreas e esse pâncreas para completamente de fabricar insulina. E essa pessoa passa a ser dependente do uso de insulina desde o início do diagnóstico. Desde que ela descobre que tem o diabetes, ela passa a depender do uso de insulina para se manter viva e com saúde. E esse diabetes ele é mais comum em pessoas mais jovens, geralmente crianças, adolescentes, adultos jovens, até uns 30 anos, né, ele acaba aparecendo. O diabetes mais comum que nós costumamos ver em pessoas já acima dos 40 anos de idade é o tipo 2, que acontece na grande maioria das pessoas. E a pessoa pode já nascer com diabetes, não? Pode acontecer, é raro, né? É raro, mas existem vários casos de bebês que já nascem diabéticos. Né? E as crianças geralmente têm o tipo 1, então, quando a criança é diabética? O diabetes comum das crianças é o diabetes tipo 1. Nós estamos começando a ver uma epidemia lá nos Estados Unidos já de diabetes tipo 2 em crianças, porque são aquelas crianças extremamente obesas, que daí desenvolvem o diabetes tipo 2. Mas, assim, como regra geral, ainda na nossa realidade brasileira, o tipo 1 é o diabetes das crianças. E como tratar o diabetes? Só mudança de comportamento com exercício físico e alimentação é possível ou não? Sempre tem que tomar remédio? Depende muito do estágio do diabetes da pessoa, né? Então, pessoas com estágio inicial, um diabetes bem inicial, os níveis de glicose, de açúcar no sangue não tão altos, muitas vezes conseguem manter esse diabetes melhor com mudanças importantes no seu estilo de vida, como alimentação mais saudável, atividade física, exercícios todos os dias, regularmente. Muitas pessoas conseguem se manter bem por um bom tempo sem a necessidade de medicamentos. Mas, na grande maioria das vezes, a gente precisa, além de fazer essas mudanças no estilo de vida, acrescentar alguns medicamentos, né, para conseguir manter um controle dos níveis de glicose melhor e fazer com que essa glicose não seja tóxica para o organismo. Né? E esses medicamentos podem ser tanto orais como medicamentos injetáveis, e isso depende muito do estágio, do grau e do tipo de diabetes que a pessoa tem. Agora, em todas as maneiras, a alimentação vai ter que mudar. Isso sempre, né? Não tem como você falar em tratar bem um diabetes sem a pessoa ter uma alimentação saudável, regulada, com horários, né, bem regulados durante o dia, não fazer aquela alimentação bagunçada, que a gente chama, que a pessoa não tem hora para comer, não tem hora para tomar café, não tem hora para almoçar, para jantar, ela tem que ter os seus horários bem reguladinhos, né? E tem que ter uns minutos do dia dedicados à atividade física. Daí sim a gente fala em medicamento, certo? Porque às vezes os medicamentos não são eficazes se a pessoa não tiver um estilo de vida saudável. E tem que cortar o açúcar totalmente? Na grande maioria das vezes sim, certo? O açúcar ele é um vilão, ele faz com que a glicose no sangue suba. Se a pessoa comer açúcar, a glicose vai subir, né? Então, normalmente, nós cortamos o açúcar da pessoa, não totalmente, não 100%. Existem algumas situações que, dependendo do medicamento, dependendo ou do tipo de insulina que a pessoa usa, ela pode ingerir açúcar, pode ingerir um doce, desde que ela saiba fazer a sua compensação no tratamento. Isso precisa de uma educação, de uma nutricionista explicando, de um médico que explique como é que isso funciona. Não pode ser feito, por exemplo, por quem está assistindo, assim, né? Não, hoje eu vou comer açúcar, vou tomar uma dose maior do meu remédio. Isso estraga e faz uma bagunça no tratamento. Mas se a pessoa tiver um tipo de diabetes, um tipo de remédio que possa ser maleável, ajustável por ela mesma, né, ela pode, de vez em quando, abrir uma exceção sem problema nenhum. E eu imagino que seja muito difícil para as pessoas começarem esse tratamento e mudar esses hábitos de uma hora para outra.
Não é fácil, né? Você imagine uma pessoa que durante anos vem tendo um estilo de vida de uma certa forma, e justamente por isso que desenvolve o problema, desenvolve o diabetes, de uma hora para outra se depara com uma doença nova e tem que mudar tudo, né? Então isso traz uma carga psicológica muito grande e muitas vezes nós temos que trabalhar, além do médico, trabalhar com psicólogos, né, que ajudem essa pessoa a entender que a vida dela é diferente a partir daquele momento, né? Ela não necessariamente vai ser uma pessoa infeliz, vai ser uma pessoa que vai ter uma vida ruim, mas ela simplesmente vai precisar entender que a vida dela vai ter que ser diferente, ela vai ter que ter algumas preocupações a mais com a sua alimentação, com o seu exercício físico e com seus medicamentos, mas que se ela controlar, ela vai ser uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, que vai ter sua vida totalmente normal, sem nenhum problema, né? Desde que ela consiga fazer as mudanças necessárias. E é só o açúcar que tem que cortar ou tem que cortar gorduras, carnes muito gordas? Não, na verdade tudo que faça o açúcar no sangue subir deve ser evitado. A gente não costuma falar em cortar, em fazer restrição para o diabético, né? Nós fazemos moderação. Então, todos os alimentos que contêm carboidratos, por exemplo, eles têm que ser consumidos com muita moderação. O açúcar é só um tipo de carboidrato. Existem vários tipos de carboidrato, né? Então, massas, pães, principalmente aqueles pães que são feitos com farinha branca, as batatas, mandioca, farinha e entre outras coisas, arroz, né? Vários alimentos que têm carboidratos que fazem o açúcar no sangue subir tanto quanto comer o açúcar, o doce, né? O açúcar puro ou um doce, uma sobremesa. Então, isso deve ser extremamente moderado. Já outros alimentos têm que ser moderados, porque como eu falei que a obesidade é um fator gerador de diabetes, nós temos que evitar a obesidade. Tem que fazer com que essa pessoa, se estiver acima do peso, ela emagreça, né? Então, se você começar a comer carne gorda, alimentos extremamente gordurosos, num primeiro momento você não vai ver teu diabetes subir. Mas isso vai estar atrapalhando o teu peso, vai estar fazendo com que você não consiga, de repente, emagrecer. E isso, no futuro, vai fazer com que o teu diabetes vai ficando cada vez pior. Então, tem que ter uma moderação em tudo. Quer dizer, tudo que faça engordar, né, aquelas coisas clássicas, né, que todo mundo sabe que fazem engordar, tudo tem que ser consumido com extrema moderação. Doutora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente continua falando sobre o diabetes. É um instante só.